Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é cada vez mais digital, mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. E nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí de um tema sensível aí do agronegócio hoje, que é justamente a questão aí da compra de terras por estrangeiros. E para poder estar discutindo este tema, este assunto, nós vamos ter aqui uma ótima conversa com o doutor Álvaro Galo, do Trent Rossi Watanabe. Doutor Álvaro Galo, satisfação contar com o senhor aqui no Agropapo. Prazer, Ronaldo. Satisfação toda minha, um prazer estar aqui perante ao seu público e estou à disposição para a gente bater esse papo, sim. Muito bem, doutora. Bom, essa questão aí de compra de terras por estrangeiros vem se arrastando há um bom tempo já, né? Essa indefinição, vamos dizer assim. Em que pé está hoje esse assunto aí, doutora? Nós vamos dizer o seguinte, hoje em dia existe uma mentalidade do governo para realmente mudar essa restrição a fim de atrair investimentos que estão represados. Isso é uma forma, inclusive, de ajudar o país a sair da crise. E o agronegócio, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes caminhos para se obter essa abertura. Existe essa restrição hoje que está valendo aqui no Brasil e alguns projetos de lei estão encaminhando dentro do Congresso Nacional para viabilizar essa flexibilização. Tá, então essa questão aí da compra de terras por estrangeiros, enfim, ela está, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva de diversas legislações, assim por assim dizer, nesse momento? O que dá para dizer é o seguinte, existe uma lei, eu vou sintetizar um pouco como é que a coisa está. Existe uma lei, que é a 5709, de 71, perfeito, que estabelecia o seguinte, que indivíduos estrangeiros residentes no Brasil e empresas estrangeiras autorizadas a operar no Brasil teriam restrições e estariam sob a égide dessa lei para comprar terra estrangeira. Tá. E o parágrafo 1º dela dizia o seguinte, que para fins desta lei, empresas brasileiras com capital estrangeiro, com a maioria do seu capital estrangeiro, também seriam consideradas estrangeiras para fim dessa lei. Então é daí que veio essa lei. O caso é o seguinte, no decorrer dos anos, a Constituição chegou em 88 e ela simplesmente não fez distinção com relação à empresa brasileira independente do seu capital. Perfeito. Como? Ela trouxe o artigo 171 que falou que para a empresa brasileira, toda aquela constituída no Brasil, com sede no Brasil, independente da origem do seu capital. Correto. Então ela derrubou um pouco aquela restrição que a lei de 71 trazia. Muito bem. Então, para todos os efeitos, depois disso veio uma emenda constitucional número 6, que pegou esse artigo 171 que falava do conceito de empresa brasileira e saiu, e tirou. E aí é que abriu a porta para ter se chegado ao parecer de 2010, que simplesmente trouxe de volta à vida, vamos chamar assim, aquela lei. Antes disso, em 94 e 98, dois pareceres confirmaram que a Constituição Federal não recepcionou aquela lei por ela ter simplesmente dito que, independente da origem do seu capital, toda empresa brasileira é aquela constituída aqui. Só que aí, como caiu o artigo 171, em 2010 o parecer falou, não, a lei está válida sim e ela deve sim restringir e ser cumprida. Então, o que nós temos hoje? Isso daí colocou vários negócios na berlinda? Deixou bastante, deixou bastante. Nós estamos falando aí de um montante de, vamos dizer, mais de 60 bilhões de reais que estão deixando de ser investidos no Brasil. Foram represados. Foram represados por conta disso. Isso é uma estimativa até o ano de 2017, até o ano que nós estamos. Tá, e diante dessa, vamos dizer assim, incerteza jurídica que paira sobre o assunto, operações de compra que foram realizadas, algumas estão em risco? Enfim, podem não terem sido válidas? Juridicamente, aquelas que foram feitas de 94, 98, todo esse tempo, ao longo do tempo, até desde o primeiro parecer que foi 94 até 2010, quando veio o parecer que está vigorando hoje, essas aquisições estão ratificadas, inclusive sob a perspectiva de que são atos jurídicos perfeitos. De 2010 para cá é que tem esse horizonte cinzento, essa área cinzenta de incerteza e que tem gerado todo esse represamento.
Perfeito, doutor Alva. A gente está terminando o primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero explorar com o senhor justamente essa questão. Há um projeto de lei circulando na Câmara, tramitando na Câmara para tentar resolver essa questão. Exatamente. Ok, maravilha. Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Antes da chamadinha do intervalo, eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, divulgar o evento que vai acontecer aqui em São Paulo em outubro, chamado TIR Brasil. Vai aparecer o folder eletrônico aí na sua tela, que trata justamente aí do universo da agricultura digital, todo esse movimento da internet das coisas no campo. Mais informações aí no e-mail para vocês estarem entrando em contato e saber mais sobre este evento que será realizado pela Key Business. Bom, vamos ao intervalo do Agropapo. Não deixe de acompanhar o Agropapo nas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter. O Twitter do Agropapo é @agro_papo. O Agropapo também está presente no LinkedIn, no Google+. E se você quiser rever este e outros programas, basta acessar o YouTube, tanto pelo canal oficial da AltV, como pelo canal oficial do Agropapo. É só digitar lá youtube.com/agropapo. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Nesta volta do intervalo desta edição do Agropapo, eu quero divulgar aí mais um evento que vai acontecer aqui em São Paulo. Isso daí no começo de maio, é o Festival Pet Brasil. Vai aparecer aí na sua tela também o folder eletrônico do evento, que terá no dia 6 de maio. Aí uma sessão especial, na verdade, várias palestras sobre agricultura digital também, sobre todo esse universo aí da internet das coisas no campo. Bom, vamos voltar aqui à nossa boa entrevista com o Dr. Álvaro Galo, do Trent Rossi Watanabe, falando sobre esse tema sensível aí da questão de compra de terras por estrangeiros. Dr. Álvaro, nesse segundo bloco, eu quero explorar com o senhor como é que o senhor pode pontuar aí, como é que está a visão do judiciário em relação a toda essa questão. O judiciário ele tem sido, de certa forma, eu diria em geral, receptivo a esse tema que tem sido tão sensível. Nós tivemos um caso no escritório, que foi o pioneiro aqui no estado de São Paulo, que o mandato de segurança resultou no reconhecimento do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo de que a Lei 5709 não foi recepcionada pela Constituição, e isso, para resumir, liberou aqui no estado de São Paulo a compra de terra por estrangeiro com base numa determinação da Corregedoria, com base nessa decisão judicial. Tá. Muito embora hoje ela esteja suspensa, por quê? Porque a União e o INCRA entraram com uma ação em Brasília, questionando essa decisão aqui de São Paulo. Por outro lado, a própria Sociedade Rural Brasileira entrou também com uma ação para reconhecer no Supremo Tribunal Federal reconhecer que a lei não foi recepcionada pela Constituição. Então,
existe uma discussão e uma tendência do judiciário de reconhecer que ela não foi recepcionada. Mas é um ambiente de muita incerteza, Ronaldo. Não dá para dizer que os negócios podem ser feitos e depois a discussão no judiciário vai ser fácil. Ela não vai ser fácil. Tá. Mas a gente tem tido e tem visto, inclusive no escritório, algumas decisões que têm sido favoráveis e indicativas de que, de fato e de direito, essa lei não foi recepcionada pela Constituição. Tá, agora tem uma outra frente aí, obviamente, que é no legislativo, né? Há um projeto de lei aí tramitando aí no Congresso Nacional, justamente para poder endereçar essa questão. Quais são as características desse projeto de lei aí e se ele pode vir a resolver aí todo esse imbróglio? Hoje tem um substitutivo do deputado Newton Cardoso Júnior, e ele basicamente hoje ele estabelece algumas premissas, por exemplo, como não poderia deixar de ser, ele deixa de fora, ele restringe a área de fronteira, então isso está fora de questão. Agora, os imóveis rurais, as áreas rurais no geral, elas podem ser adquiridas por empresas brasileiras de capital estrangeiro. Existe uma discussão de se haveria uma limitação de área, fala-se em 100 mil hectares, muito embora os outros projetos de lei que estavam em discussão e que estão ainda não trazem essa restrição. Ela simplesmente vedaria a restrição para fundos soberanos, para ONGs internacionais, que eu acho que isso é válido, mas deixaria de fora todos aqueles investimentos estratégicos de empresas que estão dispostas a investir no Brasil, através de empresas brasileiras, legalmente constituídas aqui, mas que vai gerar emprego, vai trazer tecnologia, enfim, são investimentos saudáveis para o Brasil e para o nosso agronegócio, até porque o Brasil ele é o celeiro do agronegócio e ele tem uma tendência a ser um dos maiores produtores de soja e de grãos do mundo. Hoje ele é o segundo, mas ele tende a ser o primeiro por toda as nossas características geográficas, enfim, climáticas e tudo mais. Então, são investimentos para o agro que o estrangeiro pode trazer e que são bastante benéficos. Esse viés ideológico que o parecer de 2010 tem, eu acho que ele não cabe aqui muito, porque justamente nós vivemos numa economia de mercado. Perfeito. E essa economia de mercado, aqui no Brasil, ela é baseada em instituições sólidas, em regramento jurídico, que não permitiria que simplesmente o Brasil virasse, vamos dizer assim, o quintal do mundo para fins de exportar toda a nossa produção, o que esse viés ideológico, eu diria até um temor exagerado, tentam colocar. Tá, então essa crítica / temor que existe de que a compra de terras por empresas brasileiras de maioria de capital estrangeiro feriria a soberania nacional não faz sentido. Não faz sentido. A minha opinião eu acho que justamente esse viés ideológico. A soberania nacional ela é garantida pelas leis que já estão aqui em vigor. A nossa Constituição ela trata da política agrícola, ela estabelece a função social da terra, do imóvel rural, então ela deve ser produtiva, sob pena inclusive de ser desapropriada. Então, um fundo de investimento que comprou uma grande fazenda lá no Mato Grosso, ele também, fundo de investimento estrangeiro, que comprou uma grande fazenda lá no Mato Grosso, ele também está sob a égide aí da legislação, por exemplo, de índice de produtividade. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que gerar emprego, tem que ser produtivo, não basta comprar a terra e ter a terra por si. Isso é um pouco da época do feudalismo, que ter a terra por si já era o suficiente. Hoje em dia, esse absolutismo da propriedade já não existe mais. Então, você tem que usar a terra dentro dos fins sociais a que ela se propõe, e isso pressupõe, como você está muito bem colocando, gerar emprego, produtividade, sob pena de o governo olhar e falar, escuta, isso aqui eu vou desapropriar para fins de reforma agrária. Perfeito. Enfim. E como é que é a realidade em outros países, doutor? Olha, assim, detalhes eu não vou saber te dizer, mas o que eu posso te falar é o seguinte, no México existe restrição envolvendo capital, salvo engano, existe 49, existe um tipo específico de participação societária que é permitida no México para fins de terra rural. Nos Estados Unidos existe uma lei que regula a propriedade, mas ela regula muito mais, não no sentido de restringir, mas no sentido de atos declaratórios e informação. É muito mais uma
o regulamento para ver o que é que você está fazendo e o que é que você vai fazer na área rural, não estou falando de telecomunicação ou outras atividades que aí são realmente restritas. Mas para fins de área rural, existe sempre um controle. A Austrália tem, a França tem, a Itália tem, mas são muito mais para ter o controle e observar o que está sendo feito do que propriamente para dizer capital estrangeiro não pode ter terra a não ser que eu aprove. E um ponto interessante é que, da forma como a lei está colocada hoje, ela diz que a empresa brasileira de capital estrangeiro, para ela implementar, comprar terra ou exercer uma atividade numa área rural, ela tem que ter um projeto aprovado. Tá. Com parte dos requisitos para a aprovação desse projeto, ela tem que indicar, por exemplo, qual é a quantidade de terra rural e em nome de quais estrangeiros dentro do município que ela está disposta a comprar essa terra. Essa informação não existe, quer dizer, nem os cartórios têm um controle de o quanto da terra naquele município está na mão de estrangeiro ou de empresa controlada por estrangeiro. Tá. Então, assim, é um imbróglio realmente que gera muita incerteza e está colocado para não funcionar. Tá. Então, as empresas estrangeiras, principalmente aquelas, e na maioria delas, são muito conservadoras nos seus investimentos, porque elas são sujeitas à aprovação de conselhos e tudo mais, e os valores não são pequenos, eles estão realmente, muitas delas, em compasso de espera. Muito bem, doutora. Bom, já é um grande bordão aqui do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero mais uma vez agradecer a presença, a participação do senhor aqui, a entrevista. Fizemos um pente fino aí nesse assunto aí, sensível, árido e tudo mais, mas acho que esclarecemos bem aqui para o público aqui da AltV, e eu quero já deixar o convite no ar para, tendo aí novidades e desdobramentos dessa questão, se eu possa voltar aqui. Vai ser um prazer. Apresentar todo o conhecimento do senhor sobre esse tema, ok? Vai ser um prazer. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do novo agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Se você quiser rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/agropapo. Bom, encerramos esta edição, o Agropapo, que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da AltV é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, um abraço e tchau, tchau. Delícia, né? Carolina Ferraz fazia campanha de Zero Cal, virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Mas peraí, não é açúcar? Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo. É uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, com uma pele mais natural e menos maquiagem. A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos.
Menino, uma rapidez incrível, que eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Para isso a gente trouxe uma bateria enorme de HMI. A gente vai ter um plano robusto de mídia. Nós vamos ter TV, nós vamos ter mídia impressa, a gente vai ter uma campanha forte em digital. É a volta de 0K à mídia em grande estilo. Mas peraí, não é açúcar? Claro que não. Eu me cuido direitinho. Esse aqui é um novo 0K sucralose. Mas parece açúcar. É uma delícia, não é? 0K traz uma nova versão bastante importante nesse mercado. É uma marca de bem-estar e sucralose é um produto extremamente saboroso. Eu já provei aqui no set de filmagem e realmente achei um sucesso. Agora é com vocês. Pimenta! Pimenta que é gostoso. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Isso aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro. Revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro. O campo no seu dia a dia. Nós acreditamos que a educação é de verdade a única e possível ferramenta para construir uma sociedade melhor. Os Prêmios Santander Universidades, eles foram criados em 2005 para valorizar as ideias criativas de dentro das universidades. Considerado já por toda a academia como um dos principais prêmios de reconhecimento ao talento do universitário, do professor, do pesquisador brasileiro.
Nós temos 4 grandes premiações, que são empreendedorismo. O Prêmio Santander tem ajudado não só com o financiamento dos vencedores, mas especialmente com a capacitação de milhares de empreendedores universitários brasileiros. O meu projeto se tornou um produto de sucesso exportado para o mundo inteiro. A premiação de ciência e inovação. Esse é o ponto principal, de focar uma